onipotente, magnífico, soberano, digno de toda honra, de todo louvor e de toda glorificação. Deus eterno, sublime, poderoso, em todo tempo, em todo momento, desejo eu, juntamente com a minha alma, meu espírito, Deus, te homenagear, glorificar, engrandecer e bendizer o teu santo, divino e perpétuo nome. Ó querido Deus, este é mais um dia que na multidão das tuas misericórdias, compaixão e piedade, sigo eu, impulsionado pelo teu onipotente poder, a estrada da salvação eterna. E rogo que tu me dê graças para que eu possa, ó Deus eterno, concluir mais uma vez a oração da alvorada. Suplico que em nome do Salvador, Redentor e Libertador Jesus Cristo, possa eu alcançar, fazer a tua vontade. Sejam, pois, na junção de todas as palavras e até mesmo de todos os meus pensamentos, que eu possa estar, ó Deus, alinhado a fazer a vontade de Deus. Tem piedade e compaixão de mim e auxilia-me na minha pequena força, na minha pequena fé, na minha frágil estrutura humana, ao qual me destes, ó Deus, em todo tempo, a oportunidade de fazer tudo quanto posso fazer, segundo a tua permissão, na tua divina, perfeita e soberana palavra e vontade. Obrigado, querido. Obrigado, querido Senhor, porque tens me auxiliado neste momento, em meio a tantos pensamentos, a me lançar ao sagrado e eterno movimento da oração. Senhor, ajuda-me nesta hora, para que eu possa, juntamente com os meus irmãos e as minhas irmãs em Cristo Jesus, todos os santos, ó Deus, e santas mulheres, tementes a Deus, que ora estão a ouvir esta oração, que possam trazer também para si, dos altos céus, a grande oportunidade de curvarem-se diante de Deus. Eis que me ponho, não sentado, ou mesmo em pé, mas de joelhos, considerando, ó Deus meu Pai, a reverência, a santíssima obra, ó Deus divina, transcendental, do mundo invisível, ó Deus soberano de Deus. E assim sempre me remonto, ó Deus meu Pai, a família real divina, ao qual tem a perpétua dominância de tudo e sobre todos. E assim, atendendo às suas recomendações sagradas e soberanas, ó Deus, peço a Ti, multiplica-me as forças, multiplica-me a inspiração, multiplica-me, ó Deus, a dedicação, porque sei, ó Deus, que a Tua palavra bem claramente diz que nenhum homem pode receber coisa alguma se dos altos céus não lhe for dado. Mas é necessário que cada um de nós possa meditar e possa assim esperar, ó Deus meu Pai, com paciência no Senhor. E cada dia é a oportunidade que nós temos de trazer um resultado naturalmente melhor do que o dia que antecede o dia de cada homem. Em resumo, a necessidade de ver que o dia de hoje poderá ser e ter inúmeras novidades, considerando que Deus é fiel. E amanhã, se assim aprouver a Deus, teremos uma vida muito melhor do que aquilo que até então imaginávamos que ia assim ser o desfecho.
A própria palavra do Senhor diz, de uma forma muito clara, o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. E é por isso, Senhor, que Tu tens me colocado palavras no meu coração, para que eu sempre possa lembrar, ó Deus eterno, de que todo resultado Ele traz naturalmente uma grande alegria. Mas se nós queremos um resultado que saia maiormente, melhor, é necessário que nós venhamos a consultar a Escritura Sagrada Divina de Deus. Há um momento muito glorioso na Tua palavra, que um certo jovem, um homem chamado Daniel, assim, ó Deus, nos dá, pela Escritura Sagrada, ó Deus, uma grande orientação. Diz a palavra: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às minhas palavras, que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que eu sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Eu me pus em pé, tremendo. Senhor, te dou graças e apresento, meu Deus, as minhas considerações, ainda que silenciosas, diante da minha alma e do meu espírito, por tudo quanto o Senhor tem dado aos que creem e confiam no Senhor. Esta é uma oração a Deus que está a caminho na estrada da salvação. Eu preciso, a Deus, juntamente com os meus irmãos, que Tu ouça a nossa oração e assim projete sobre cada homem, sobre cada mulher, o que convier a Tua divina, sagrada e eterna justiça. Tu sabes, ó Deus, que quando me referi a Daniel, me referi a um homem jovem. E que, na verdade, ó Deus, tudo quanto aqui se deu, ó Deus, está se dando devido a uma aplicação humana. Devido, ó Deus e meu Pai, a uma renúncia da sua própria vida. Quando nós olhamos nas entrelinhas, nós vemos que este homem, que ora recebe a visita do anjo, é o resultado de um homem que, não obstante, inicialmente teve uma visão diferenciada de Deus e após essa visão tomou a decisão de ficar 3 semanas em jejum. Senhor, é muito bom o homem entender o qual glorioso, infalível, indestrutível e justo é o reino de Deus. Porque sei, ó Deus, meu Pai, que o jovem não olhou por aquilo que poderia fazer ou que deveria fazer, colocando quaisquer coisas diante do chamado de Deus. Eu vejo que a palavra do Senhor mostra claramente que ele teve uma visão. E a partir dessa visão, que foi o requerer de Deus para que ele estivesse devidamente preparado, ele ali colocou uma posição espiritual. E que eu aprendo aqui e compartilho com meus amados irmãos e companheiros em Cristo em oração, é que nós devemos nos colocar sempre em disponibilidade devidamente santa para que Deus possa falar e usar as nossas vidas. Não é o bastante que cada um de nós tenha a sua existência. Não é. Até porque, no contexto da palavra, nós vimos que tudo ocorreu a partir da visão que lhe foi dada pelo exército soberano divino de Deus. Este é um dia, Senhor, que tenho eu a oportunidade de meditar juntamente com os meus amados irmãos e seguir em oração, considerando que temos um exemplo de um homem temente a Deus e o que lhe sucedeu segundo a infinita misericórdia e piedade de Deus. Obrigado, querido Deus. Obrigado, querido Senhor,
Porque nenhum de nós, ó Deus, está abandonado. E muito menos, ó Deus, distanciado de forma que não tenhamos uma direção, um rumo, um norte. Temos a Escritura Sagrada, ao qual fala claramente do momento vivido, ao qual Daniel aqui se reporta na sua palavra. Diz a Escritura, no último parágrafo recitado, ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Ó bendito Deus, aqui é um relato muito glorioso. Aqui teu servo Daniel foi impactado pela presença onipotente de Deus, pela presença do mundo espiritual, invisível, onipotente de Deus, ao qual estava ao seu lado e trazendo a mensagem através de um mensageiro. Obrigado, Deus, porque Daniel entra de forma gloriosa a mostrar que foi impactado. E ele disse: eu estou tremendo o tamanho impacto ao qual foi provocado pela infinita misericórdia e bondade de Deus. E assim, Senhor, devemos nós seguirmos o caminho da fé na estrada da salvação em Jesus Cristo. São muitas obras, ó Deus, e muitos momentos ao qual o Salvador disse que todos nós iríamos que atravessar. Ele diz: filhos, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis. O mundo é vencido, ó Deus, pela nossa fé, pela nossa consistência, pela nossa firmeza. Pois a própria palavra diz: sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. A obra de Deus é uma obra em que o Espírito Santo nos dá força para nos tornarmos incansáveis, e que, se ainda cansarmos, teremos a ajuda do onipotente Espírito Santo de Deus. Obrigado, querido, soberano, divino e eterno Deus, por tudo quanto o Senhor tem permitido em nossas vidas. Nós vemos aqui, Senhor, que Daniel estava tremendo, mas após recobrar o devido controle dos sentimentos, ele começa a ouvir, assim, as palavras do anjo do Senhor. Então diz a Escritura, de forma muito clara, ó Deus, e concisa: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Oh, bendito Deus, aleluias, aleluias, maravilhoso Deus, oh, bendito eterno Deus. Tua palavra diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com teu Deus. Senhor, eu aqui estou em preparação em mais um dia de oração, porque sei, ó Deus e meu Pai, que Daniel apontado foi para que ali colocasse uma responsabilidade, um temor, ó Deus, uma reverência maior. E não obstante, ó Deus, se dá a grandeza de toda ocorrência, mas também o temor que entrou na vida deste jovem. Obrigado, querido e eterno Deus, porque somos orientados pelo onipotente Espírito Santo a colocar, ó Deus meu Pai, uma posição em nossas vidas espirituais. Nós vemos que tal fato ocorrido aqui de forma sobrenatural se deu a uma posição, ó Deus, de temor e tremor que foi colocada na vida de Daniel. Ele colocou o Senhor, não obstante organizar, nas 3 semanas inteiras estava ele de jejum. Quero te agradecer, meu Deus, porque Tu és um Deus que ilumina a mente do homem. Tu és um Deus, ó Pai, que enriquece o homem para poder discernir as coisas espirituais com coisas espirituais.
Aqui, ó Deus, é o momento em que ele já está, no mínimo, há 3 semanas, jejuando e buscando a Deus e se preparando para que Deus pudesse desembarcar a devida revelação conforme a propositura da visão que se dá diante do contexto da palavra. Querido, eterno, soberano e divino Deus, tu sabes, ó Deus, que vim do pó e para o pó eu voltarei. Sei das minhas limitações, porque sou, ó Deus meu Pai, homem mortal, mas rogo que a tua ajuda e tua compaixão possa me auxiliar nos dias, ó Deus, em que me dá para que haja a minha sobrevivência. Não obstante eu, mas também, Senhor, teus servos e as tuas servas. Por isso aqui estamos em combate, ó Deus, oferecendo as nossas vidas para que o Senhor possa nos dar a devida, ó Deus, recompensa, e assim cada um de nós possa marchar em direção à cidade santa de Deus. E pela fé, nós aqui estamos, ó Deus, orando e suplicando, ó Deus, tem piedade, misericórdia de nós. Nos auxilia a nossa pequena força, nos auxilia a nossa pequena fé. Nos auxilia, Deus, nos auxilia. Porque sabemos, ó Deus, que assim como tu foste com Daniel, todos nós podemos colocar a vida no altar. E porque sabemos que assim como Daniel, assim recebeu este conselho e esta oportunidade e assim aproveitou, assim também nós, os santos e as santas mulheres de Deus, podem também aproveitar a oportunidade que é dada por Deus. Querido e eterno Deus, este é o momento que nós temos aqui, ó Deus, de colocar as nossas vidas. É muito mais fácil, Senhor, preencher a vida com as obras da carne, ficar à deriva com o barco esperando, ó Deus, que o vento possa soprar, e assim mesmo não sabemos para onde, ó Deus eterno, iremos assim nos direcionar. Mas aqui é o momento que nos é ensinado na tua palavra. Assim, o homem chamado Daniel, teu servo, foi levado, acometido pela infinita misericórdia de Deus, assim por uma visão. E não desdenhou, e muito menos, ó Deus, fez ouvido de mercador, ou olhou e desprezou. Não, Senhor, não. Atentou para aquele momento como um santo momento da sua vida. Não obstante, assim teve acesso à visão, mas entrou-lhe o temor, ó Deus, e o tremor de Deus. Isso é um momento, ó Deus, que a tua palavra diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Servir a Deus é ter o entendimento que aquele que crê no Senhor Jesus, ele viverá em novidade de vida. E assim eu sei, ó Deus, meu Pai, que muitos dos nossos irmãos, e eu também, precisamos de ter novidades em nossas vidas. E assim te peço que faça-nos, ó Deus, compreender o quão bom é estar preparado diante de Deus. Se hora não está, que venha cada um de nós a se preparar. Daniel se lançou a Deus numa profunda preparação. 3 semanas ali esteve, ó Deus, em jejum, e recebeu a intervenção celestial, divina, onipotente de Deus. E se há entre nós algum irmão, alguma irmã que possa, nesse momento, contemplar este caminho e deseja receber maior coisa de Deus, visto que assim tem a necessidade sobre si, que possa mensurar este devido acontecimento de Daniel, ao qual ele vai e jejua 3 semanas. Senhor, muitas vezes nós não temos um caminho. Muitas vezes, ó Deus, nós não temos uma referência.
Mas os santos e santas mulheres de Deus nunca ficam sem um caminho, nem uma referência. Por isso esse é o momento ao qual eu desejo que tu receba as nossas orações. E se cada um de nós pode ser sondado, pode ser averiguado, pode ser respondido, que misericórdia e graça esta oração alcance, meu Deus, os altos céus. Eis que eu desejo depositar toda a ansiedade, toda a necessidade, toda a obra, meu Deus, que contempla cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada simpatizante da fé, todos quantos têm fé de que as vossas vidas podem ser revertidas segundo a misericórdia e a piedade de Deus. Que assim seja contemplado, ajudado, abençoado e fortalecido a fazer no proporcional ao qual Deus nos dá de direção na vida deste jovem Daniel, homem de Deus, servo do Senhor, nós possamos também aplicar uma devida obra que seja agradável a Deus. Eu não estou dizendo que venhamos fazer 3 semanas inteiras de jejum. Não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que há uma referência da proporção de que devemos aplicar um esforço espiritual para que abram-se assim as portas de tudo quanto nós temos necessidade, desejo de alcançar. Aqui o jovem não mediu esforços para que Deus pudesse lhe trazer a devida complexa obra de visão ao qual ele se colocou na posição do jejum. Os santos, ó Deus, as santas mulheres precisam entender que tais movimentos divinos, soberanos de Deus, não foram revogados em hipótese alguma. O mesmo Deus que recebeu o jejum da vida de Daniel é o mesmo Deus que receberá o jejum e seja qualquer obra ao qual Deus tem nos orientado e que ela deva prosseguir. Porque para muitos homens, ó Deus, muitas obras foram revogadas. Eles entendem então que a suspensão, é óbvio, é muito mais fácil do que fazer uso, como assim os santos de Deus fizeram, ó Deus. E se fossem retornados a voltar no mundo presente, iriam fazer da mesma forma, considerando que em nenhum lugar da palavra de Deus está suspensa a obra do jejum. Mas muitos, desejando ser sábios e doutores, ó Deus, de si próprio, eles dizem que não precisa nada disso. É verdade, não precisa nada disso, e os resultados são os mais baixos possíveis e muitas das vezes revertidos em aflições, angústias e outras perturbações. Eu prefiro ficar, Senhor, a sustentar a palavra soberana, divina de Deus. E assim como foi, ó Deus, nos dias de Daniel, assim seja também nos dias das minhas amadas irmãs, dos meus amados irmãos e companheiros em Cristo, que desejam, ó Deus, meu Pai, receber, não obstante, ó Deus, meu Pai, muitas bênçãos e vitórias, mas principalmente conhecer a soberana, divina e eterna intervenção do mundo soberano de Deus. Quero te agradecer, Senhor, quero te louvar e quero te bendizer. Esta oração a Deus é um momento de muita graça e de muito entendimento, porque sei, Senhor, que outros esforços haveria Daniel de fazer daqui por diante. E não obstante, um jejum, ó Deus, de difícil alcance, ó Deus, profundidade e consistência. Afinal de contas, a palavra fala em 3 semanas inteiras. Não são algumas horas, ó Deus, não são alguns dias, são 3 semanas. Quero te agradecer, porque tem me dado um caminho, tem me dado uma força, tem me dado uma fonte de beber da água da vida, tem me dado a pessoa de Salvador Jesus Cristo como referência, para que assim como foram os seus esforços, jamais olhou para trás.
jamais desejou negociar ou negar a Deus. Foi em frente o tempo todo, porque sabia, ó Deus, meu Pai, que quando o homem fecha uma palavra com Deus, ele não fechou uma palavra por alguns dias, meses ou anos. Não, Senhor. O que eu aprendo, quando o homem fecha uma palavra de aceitação, de aliança com Deus, ele fechou esta palavra eternamente. Então é por isso que nós devemos homenagear, engrandecer e exaltar, porque temos, ó Deus, uma felicidade não escriturada por alguns dias, ó Deus, meses ou anos. Não, Senhor, não temos. Temos ela segurada pela parte de Deus de forma perpétua. A tua palavra nos diz que nós devemos operar a nossa salvação. Mas se alguma coisa irá falhar, certamente não será da parte de Deus, mas da parte do homem. Por isso nós devemos continuamente, ó Deus, meu Pai, entregar o melhor que podemos fazer na nossa vida. E o melhor, ele tem um horizonte, ó Deus, meu Pai, nunca alcançável. O melhor é melhor hoje. E amanhã, melhor ainda. E depois, melhor e melhor ainda. Então nós temos o alvo, ó Deus, meu Pai, de um horizonte sagrado, divino e eterno. Mas o que os homens fazem desde os dias de hoje, ó Deus, meu Pai, é entender que precisam entregar o melhor. Eu sempre tenho por mim que nós devemos fazer as obras excelentes. E não é fácil, Senhor. Não é fácil. A predisposição de jejuar, a predisposição de entregar a Deus o melhor. Não é fácil, Senhor. Mas esta é uma seara que eu posso pedir, ó Deus, e receber da parte de Deus, que fortaleça a mim e aos meus amados queridos irmãos para entregarmos o melhor. Eu sei, Senhor, que assim como foi a intervenção do mundo soberano de Deus, eterno, divino, na vida de Daniel, assim poderá suceder na nossa vida também, quando demonstrarmos, ó Deus, a devida, ó Deus, meu Pai, inclinação. Eu sei que não tenho, Senhor, nunca, jamais, a força do jovem Daniel, mas isso não quer dizer que eu não possa vir a ter. E se eu não posso vir a ter, Senhor, ele quer dizer que eu posso melhorar. Senhor, inspira-me a orar, inspira-me a encontrar, ó Deus, o meu lugar, e assim também possa eu compartilhar com os meus amados irmãos, ó Deus, para que todos nós venhamos se esforçar. Não é fácil, Senhor, mas também eu digo para Ti, Senhor, não é impossível. O que o jovem recebeu foi a intervenção de um mensageiro de Deus, que com todo carinho respeitoso tocou-lhe os joelhos e assim também as mãos. E ele, levado de temor e tremor e reverência, se pôs de pé. Assim também, ó Deus, somos cada um de nós. Podemos até derrubar os nossos joelhos, podemos até mesmo orar de joelhos dobrados. Mas é necessário, meu Deus, que cada um de nós que estamos orando a Deus, precisamos confiar e aumentar a nossa fé, para que o mundo sobrenatural de Deus faça aquilo que lhe cabe, em misericórdia, poder e graça. Esse é o momento, ó Deus, de oração. Que cada um de nós tenha a oportunidade de receber, ó Deus, meu Pai, através da espada do Espírito Santo, aquilo ao qual temos tanta necessidade. Eu, como te falo, Senhor, não quero pedir ouro e muito menos prata. Eu quero te pedir apenas, me ajuda. Me ajuda naquilo que lhe convier. Me ajuda, Senhor, naquilo que for a tua vontade. Me dá graça, Deus, porque sei que muitas coisas não vou conseguir de maneira nenhuma, pela minha própria fé, ou até mesmo, ó Deus, pela minha força ou habilidade humana. Não vou conseguir, porque tudo é feito pela tua vontade. Eu te peço que, em nome de Jesus Cristo, que possas me auxiliar, possas me fazer mais do que vencedor na pessoa de Cristo. Mas uma coisa, Deus,
Eu desejo aqui nesta seara que tu tragas segundo a tua vontade ao meu coração dos santos e santas mulheres de Deus. Senhor, me dá graça e ajuda para que eu nunca venha, ó Deus meu Pai, abandonar os caminhos sagrados, divinos de Deus. Parece até uma coisa, Senhor, que seja, ó Deus meu Pai, mais dependente da tua parte do que da minha parte. Mas eu preciso que tu me ajude. Me ajuda, Senhor, porque muitos homens que falharam, fizeram votos e muitas alianças, eles abandonaram o caminho da salvação eterna. Não obstante, ó Deus, não tiveram mais forças para voltar. Não tiveram, Senhor. Entraram pelo mar da vida, como assim eu falo, e nunca mais pisaram em terra firme. Aqui estou eu, Salvador. Aqui também estão os teus filhos e as tuas filhas, que ora acompanham esta oração e também movimentam suas vidas espirituais, ó Deus, para entrar em oração diante de Deus. Assim eu rogo, ó Deus, meu Pai, nos dá graça, abra os nossos olhos, ó Deus, e destampe os nossos ouvidos, para que assim como foi com a vida de Daniel, em que ouviu claramente, não apenas os passos silenciosos e creu na visão de Deus, ele também se deu ao jejum. Há muitos momentos em que os homens sabem até o que devem fazer, mas não têm nenhuma coragem, nenhuma força, muito menos uma fé que se agregue, ó Deus eterno, a esta tremenda ação espiritual. Senhor, são momentos de humilhação, são momentos de reconhecer, ó Deus meu Pai, a nossa insignificância, a nossa impotência, ó Deus meu Pai, e até mesmo, ó Deus meu Pai, toda a nossa fragilidade. Senhor, eu reconheço no fórum desta oração e imploro, ouve a minha oração, Senhor, ouve a minha súplica, meu Deus, vê as minhas necessidades, me dá graça, Deus, porque eu estou aqui crendo e confiando na tua providência, mas a tua palavra me diz que o dia de amanhã ele não me pertence, exceto se a tua misericórdia e a tua piedade e compaixão adentrarem, ó Deus, para que esse dia se dê. Assim, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Salvador, eu rogo a ti que tu nos auxilie. Eu não quero aqui dizer que preciso disso ou daquilo, mas tudo que está ao redor da vida de um homem, de uma mulher, temente a Deus, eu sei que tu sabes, ó Deus, claramente. Daniel se colocou numa posição diferenciada. Ele se tornou um homem mais amado do que era até então. Ele se tornou um homem, ó Deus meu Pai, que se colocou a aplicar o coração, a compreender, ó Deus, e se humilhar perante Deus. Aqui estou eu, ó Deus meu Pai, repetindo mais uma vez as cenas de muitas outras orações que já coloquei no gasofilácio sagrado de Deus. Eu desejo, Senhor, que meus amados irmãos não apenas ouçam as orações, mas também que possam replicar para as suas vidas o compreender e se humilhar diante de Deus. Senhor, o mundo espiritual de Deus é tão sólido que muitos homens vêm até a tua casa sem sequer nunca terem ouvido um único convite. Sempre que eu lembro da tua palavra, eu lembro o que ocorreu quando o próprio Noé começou a orar. E ali, não obstante, ó Deus meu Pai, a ordem divina de Deus, estavam ali os teus servos. E não obstante, ó Deus, animais e casais de animais foram entrando pelo convite do mundo invisível e da vale do Espírito Santo de Deus para fazer aquilo que lhe aprouver. Eu aqui estou, Senhor, desejoso que esta oração possam fazer muitas mulheres que estavam frias
desaquecidas, distanciadas, quase que mortas espiritualmente, mas que elas voltem para o celeiro sagrado divino de Deus, voltem a colocar as suas orações, os seus jejuns, as suas confianças plenas na pessoa soberana e divina de Deus. Não obstante também, os teus servos, ó Deus, que com tanta alegria preparavam-se, ó Deus, e ornavam-se para estarem prestando o devido culto na casa de Deus. Se esfriaram tão grandemente que nunca mais sequer tiveram a coragem ou a força de pegar a indumentária, se preparar e irem prestar culto de adoração e engrandecimento a Deus. Aqui é minha oração a Deus para que eles, homens, mulheres, crianças, jovens e idosos, recebam a força divina soberana de Deus e prossigam na estrada da salvação, sem contudo olhar para trás. Ainda que venham em meio às pedras, possam entender que as pedradas vêm, mas elas não irão lhe matar. Podem até ferir, mas matar não. Assim, Senhor, sejam todas as obras que vêm dentro, ó Deus meu Pai, ao coração, a alma e o espírito. Mas o mais importante é entender que o justo, ele viverá da fé. Então quaisquer resiliências, ó Deus, serão sempre necessárias. A mulher de Deus tem que se remontar dia após dia. E assim também o homem de Deus deve compreender que haverão muitas guerras, prisões, humilhações, açoites, mas em nenhum momento o homem vê o Salvador dizendo que vai largar a briga, que vai esquecer a história da salvação e que vai, na verdade, não mais cumprir as prerrogativas e até mesmo as predições e profecias. Não. O Salvador nunca olha para trás. É bem verdade que quaisquer coisas que ocorram, é muito comum um homem ou uma mulher dizer que não vou mais. Aí encerra-se na sua própria, ó Deus, loucura humana. Em nenhum momento eu vejo os discípulos de Deus, os santos homens resolvidos em aliança perpétua, dizer que vão abandonar. Não temos esse exemplo. O exemplo que eu vejo aqui é o exemplo de um homem que viu que era necessário se esforçar durante 3 semanas em jejum. Mas ele não disse absolutamente nada que estava entristecido, amuado, não. A Bíblia diz que ele levantou tremendo, porque houve a intervenção do mundo sobrenatural de Deus. E é que nesta seara de oração, eu desejo ver meus irmãos, minhas irmãs, companheiros em Cristo Jesus, cada vez mais mergulhados. As obras que eu falo, que estão ao nosso redor, e cito em meio a algumas passagens, irmãos, é óbvio que existem, mas também existe a força divina, sobrenatural, que nunca jamais irá, ó Deus meu Pai, empatar, e muito menos perder para nenhuma dessas obras adversas, ao qual os nossos olhos, ouvidos já contemplaram e sabem da existência. Aqui é um momento que nós temos de um norte muito glorioso, em que você e eu, e todos nós, temos uma grande arma. A própria palavra diz: caixa de demônios só sai com jejum e oração. E nós temos uma arma gloriosa, somada à arma da própria oração. Nós sabemos que é necessário se humilhar, porque cada um de nós precisa encontrar o lugar de criatura e não de criador. Porque muitos dos homens querem fazer o que lhe convém. Não, querido, não é assim. O Daniel nos mostra claramente que ele vai fazer para alcançar a Deus aquilo que convém a Deus. Então ele entra numa separação, ele entra numa convicção em que o mundo espiritual, transcendental de Deus, através de seu manifestar de um anjo, iria lhe contatar. Ele não sabia o dia nem a hora, mas a fé, ela faz com que tudo que esteja tão distante, lá no horizonte, inalcançável,
ela possa ter trazido até nós. Então eu não sei qual é o teu problema, não sei qual é a tua luta, ou até mesmo a tua grande, contínua e crônica dificuldade. Mas uma coisa eu sei, traz o horizonte de Deus mais para perto de ti. Entra em oração, entra em humilhação, entra em compreender que ainda que eu e você façamos todos os esforços que possamos fazer, Deus é o Senhor de tudo e de todos. Se Ele fizer, amém. E se Ele não fizer, amém. Irmãos, o pensamento que você tem, ou eu tenho, é um pensamento que pode estar errado. Mas Deus é uma pessoa inerrante, uma pessoa que se autossustenta, não apenas por si, mas por todos. Por isso eu dou graças ao meu Senhor e rogo a Ti, Senhor, ajuda meus irmãos, ajuda minhas irmãs, mas também, Senhor, por favor, me ajuda. Por favor, me ajuda, que eu tenha forças para concluir estas orações, ao qual deposito um gasofilaço sagrado do tribunal de Cristo. Creio que muitos irmãos, que ainda que silenciosos, já têm absorvido, através desta oração, pela infinita misericórdia de Deus, uma saúde espiritual. Alguns estavam acamados, ó Deus, caídos, entristecidos, de uma vida espiritual, ao qual não viam saída. Mas o Senhor é poderoso para que quando eles ouçam esta palavra, eles possam ver que tudo é possível àquele que crê. Por isso, diante da piedade e da compaixão de Deus, eu também oro por aqueles que ainda não conheceram a Deus, por aqueles que não têm nenhum temor, e por aqueles, Senhor, que até mesmo estão desde já na sua rebeldia, na sua pequena força, na sua pequena fé. E muitos, por que não dizer, Senhor, estão devidamente com os olhos, ó Deus, meu Pai, vedados. E ali também, Senhor, muitos estão com os ouvidos tampados. E por que não dizer, com os pés e as pernas acorrentados. Dá graça, Senhor, para que quando a oportunidade misericordiosa, piedosa de Deus, através do arrependimento, for concedida por Deus, eles possam aproveitar, abraçar, crer e confiar que o mesmo Deus que operou, ó Deus, na vida de Daniel, é o mesmo Deus que irá operar na vida de todos nós. Senhor, muito obrigado por todos os momentos que aqui passei na Tua presença, onde fui ajudado a ter a devida inspiração, a devida continuação e a conclusão de mais uma oração. Recebe, Senhor, em misericórdia, graça e piedade, a oração do Teu servo, a oração do Teu filho, e dá graça aos Teus para continuarem, ó Deus, a caminhada da salvação, em todo o tempo, compartilhando, ó Deus, do necessitar da ajuda infinita, soberana de Deus. Fica conosco, Senhor, fica conosco. Aqui me despeço e trago as minhas últimas palavras, em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém, amém e amém.